Minha cunhada experimentou meu vestido de noiva um dia antes do casamento, sendo de um tamanho maior, e o destruiu. Agora estamos processando ela enquanto ela cria um podcast para falar da dor dela. Eu, de 28 anos, me casei há um mês. Mas o que vou contar aconteceu antes do casamento, mais precisamente um dia antes. E tudo foi culpa da minha cunhada, de 34 anos, que destruiu completamente algo muito especial para mim. Até hoje não consigo entender o que passava pela cabeça dela, ou por que achou que aquilo estava certo. Sinceramente, acho que nunca vou superar isso. Minha cunhada é a irmã mais velha do meu marido, de 30 anos. Ela é o tipo de pessoa que não cuida da própria vida, mas adora se meter na dos outros. Quero deixar claro que ela não era diretamente má comigo, mas também não posso dizer que nos dessemos bem. Havia algo entre nós difícil de explicar, como se ela me visse como alguém invadindo o espaço dela. Acho que esse é o contexto necessário para entender o resto da história. Meu vestido de noiva era uma das coisas mais importantes para mim, pelo qual passei meses procurando. Eu não queria nada exagerado ou muito caro, mas queria algo que realmente parecesse certo. E quando finalmente encontrei, soube que era o tal. Era lindo. Cetim marfim macio com renda delicada, corpete ajustado e saia fluida. Também não foi barato, mas paguei com minhas próprias economias. Fiz várias provas, ajustes, e no fim ficou perfeito para o meu corpo. Eu visto tamanho 38, e o vestido tinha sido feito exatamente sob medida. Eu o guardava com cuidado no meu closet, dentro de uma capa protetora fechada, esperando o grande dia. Tinha tudo planejado nos mínimos detalhes. Cabelo, maquiagem, sapatos, tudo combinando com aquele vestido. Foi aí que minha cunhada apareceu para arruinar tudo. No dia anterior ao casamento, fiquei na casa dos meus sogros porque era mais perto do local da cerimônia. Meu marido tinha ido para a casa de um dos padrinhos. Meu vestido estava pendurado no armário do quarto de hóspedes onde eu ia dormir. Achei que nem precisava dizer que ninguém deveria tocar nele. Estava óbvio que ninguém tinha nada a ver com aquilo. Era um vestido de noiva, para a noiva. Simples assim. Saí com minhas madrinhas para almoçar e resolver algumas coisas de última hora. Fiquei fora umas 3 horas. E quando voltei, subi e percebi na hora que algo estava errado. O zíper da capa do vestido estava aberto. E quando abri a capa, lá estava. Meu vestido de noiva completamente esticado e rasgado em vários pontos. O zíper das costas tinha estourado. As costuras estavam abertas. E o corpete parecia que alguém tinha tentado entrar à força. Até tinha manchas leves de maquiagem perto do decote. Eu ainda estava com o vestido nas mãos quando minha cunhada entrou no quarto como se nada tivesse acontecido. Ela me olhou, viu o vestido e caiu na risada, porque achou engraçado como ele tinha ficado. Perguntei diretamente se ela tinha alguma coisa a ver com aquilo, e no começo, ela negou. Mas depois de um tempo admitiu que tinha experimentado o vestido por diversão, que estava curiosa para ver como ficaria nela, e não resistiu à tentação. Achou que não era grande coisa, porque eram só uns probleminhas que dava para resolver com um pouco de costura. Aqui está o detalhe. Minha cunhada veste tamanho 46 e eu visto 38. Aquele vestido jamais serviria nela. Ela teve que forçar para conseguir entrar, se é que em algum momento realmente conseguiu. E ao fazer isso, rasgou as costuras, danificou o zíper e destruiu completamente a estrutura do corpete. Não sei como ela conseguiu entrar naquilo, mas claramente não foi sem consequência. E fez tudo isso sem me perguntar, sem permissão, sem sequer pensar que algo assim poderia acontecer. Ela não se desculpou, só minimizou, porque para ela, não era tão grave assim e certamente dava para consertar. Dizia que podia arrumar, ou que eu simplesmente podia usar outra coisa se não gostasse do resultado. E, obviamente, não dá para esperar uma resposta inteligente de alguém que sabe que temos tamanhos diferentes, e mesmo assim experimentou o vestido. Eu ia usar aquele vestido no dia seguinte. Devia estar tranquila com os últimos preparativos. Em vez disso, passei a noite tentando achar alguém que pudesse me ajudar a consertá-lo de última hora. Não dava tempo de comprar outro vestido. A loja onde comprei o meu ficava em outra cidade, e não tinham nada em estoque no meu tamanho de qualquer forma. Liguei para várias costureiras, e por sorte, uma senhora muito gentil aceitou me ajudar de última hora. Tive que atravessar a cidade em plena hora do rush. Ela passou horas tentando costurar as partes rasgadas e consertar o zíper, mas o vestido nunca mais foi o mesmo. Não caía mais igual, e tive que ter muito cuidado ao usá-lo para não desmontar de novo. Não dormi nada aquela noite. Estava tão estressada, tão furiosa, tão arrasada. Todo mundo tentava me acalmar dizendo para eu focar no casamento, e não deixar aquilo estragar meu grande dia. Mas meu vestido estava destruído porque minha cunhada achou engraçado. Isso era o pior. O quão pouco arrependida ela estava. Ela ainda fez alguns comentários que me fizeram ter que me controlar para não partir para cima dela e deixá-la em pior estado que meu vestido. Até a mãe dela mandou ela calar a boca. E meu marido disse para ela não piorar ainda mais a situação. Mas minha cunhada aproveitou o momento para perguntar como estava o vestido, ao que respondi que eu ia aumentar a boca dela, se continuasse falando mais alguma coisa. Meu marido já estava furioso desde que soube. Os dois tiveram uma briga enorme, mas, a essa altura, o estrago já estava feito. Tive que ficar segurando o vestido durante a cerimônia inteira para evitar que caísse. O curioso é que até minha sogra saiu em minha defesa, e ficou completamente indignada com a própria filha por aquilo. Para ela, o que a filha fez foi totalmente inaceitável.
Mas esse não foi o único drama em volta do casamento. O drama do local do casamento. Meu marido e eu tentamos focar no lado positivo do dia e seguir em frente. Mas claro, minha cunhada não conseguiu deixar pra lá. Uma boa parte do problema tem a ver com o local do evento. Em 2021, minha cunhada ia se casar, mas o noivado terminou uns meses antes da data marcada. Tudo já estava pago: salão, buffet, decoração. Mas depois que o casamento foi cancelado, em vez de reembolso, conseguiram transformar o valor em crédito. Foram meus sogros que pagaram a maior parte, e eles já tinham dado aquilo como perdido, já que não parecia provável que minha cunhada fosse se casar algum dia. Só que, quando meu marido e eu ficamos noivos, minha sogra se lembrou de que o crédito do salão ainda estava disponível. Ela sugeriu que usássemos para o nosso casamento. O detalhe é que perguntaram antes para minha cunhada. Ela respondeu, e cito, façam o que quiserem com isso. Então não é como se tivéssemos roubado nada dela, nem que ela estivesse chateada com o assunto na época. Reservamos o local em nosso nome, mudamos tudo. Decoração, tema, cardápio. Foi 100% nosso casamento, não uma versão reciclada do dela. Depois do casamento, imaginei que as coisas se acalmariam, mas em vez disso, minha cunhada começou a contar para todo mundo que eu tinha roubado o casamento dela. Afirmou que copiei o local, o vestido dos sonhos dela, e que a apaguei da própria família. Começaram a circular boatos de que eu a humilhei por experimentar o vestido e a fiz se sentir nojenta e gorda. Não sei como consegui fazer isso. Não é como se eu tivesse colocado de propósito um vestido de tamanho menor só para envergonhá-la pelo peso. Aquele vestido era do meu tamanho. Simplesmente isso. Para constar, nunca comentei nada sobre o corpo ou o tamanho dela. Fiquei chateada porque ela destruiu meu vestido sem permissão. Não por causa de como ela ficou nele. Mas agora ela me acusa de envergonhá-la pelo corpo. Chegou a postar nas redes sociais sobre como alguém próximo roubou o casamento dos sonhos dela e zombou do corpo dela. Fez parecer que eu a tinha perseguido. E ela recebeu uma enxurrada de comentários de apoio. Alguns parentes começaram a me tratar com frieza. E alguns nem foram ao brunch pós-casamento. Meu marido ficou furioso e confrontou ela de novo. Ela disse que eu a fazia se sentir invisível, que me ver casar no lugar dela foi doloroso, e que experimentar meu vestido tinha sido um momento de luto e desejo. Ignorou completamente o fato de que foi ela mesma quem disse que não queria o vestido. Agora ela se recusa a ir a qualquer evento de família se eu estiver presente, e continua dizendo que a castiguei pelo corpo dela e roubei o dia dela. Eu já tinha deixado o assunto do vestido para trás, mas essa vitimização constante e essa forma de tentar me difamar com coisas que são completamente mentira acabaram com minha paciência de vez. Por isso estamos conversando com um advogado para processar minha cunhada. Ela pode provar, se quiser, que eu disse tudo aquilo de que sou acusada, ou pode calar a boca de uma vez e pagar pelo vestido e pelos danos. Ela não só agiu errado, como quer fazer disso algo ainda maior. Perfeito. Vamos fazer bem grande então, já que advogado adora fazer as coisas grandes. Atualização 1. Minha cunhada está sendo processada, e em vez de tentar um acordo conosco, ela está escolhendo piorar ainda mais a situação. Já se passaram 2 meses, e parece que ela não conseguiu superar isso. Está usando o advogado dela para esticar o processo enquanto cava um buraco cada vez maior. Ela nos surpreendeu com um e-mail em massa enviado para quase toda a família extensa. Primos, tios, tias. Até alguns amigos antigos que nem foram convidados para o nosso casamento. O assunto do e-mail era algo como uma nota pessoal sobre minha dor, e o corpo do e-mail parecia um ensaio dramático. Ela falava sobre o quanto se sentia profundamente traumatizada, sobre como ver outra pessoa caminhando pelo corredor no lugar que era dela. Foi como reviver um rompimento, e sobre como foi envergonhada e humilhada por causa do luto e do corpo. Não me nomeou diretamente, mas não precisava. Deixou bem claro de quem estava falando. E anexou colagens de fotos, uma com imagens do nosso casamento tiradas das redes sociais, e outra com prints de um mural do Pinterest que ela tinha feito quando planejava o casamento dela em 2021. Tinha fotos de buquês, mesas, um arco parecido e alguns bolos de inspiração. Ela dizia que tudo era suspeitosamente parecido, e que era como se alguém tivesse roubado a identidade dela. Ignorou completamente o fato de que mudamos tudo. As cores eram diferentes, o cardápio totalmente novo, a decoração feita do nosso jeito. Além disso, ela nunca chegou a ter um casamento de fato. Meus sogros até perguntaram para ela se estava tudo bem usarmos o crédito do salão. E minha cunhada disse, façam o que quiserem com isso. Mesmo assim, o e-mail causou um estrago. Algumas pessoas me escreveram, dizendo que eu não devia ter usado aquele crédito, apesar de o crédito não ser da minha cunhada, e sim dos meus sogros, e ela mesma ter dito que estava tudo bem. Parece que ela só disse aquilo na época para que a gente usasse o crédito, e depois pudesse nos acusar de alguma coisa. Também estão esquecendo que minha cunhada não se casou, porque o noivo cancelou tudo quando a flagrou em cima de um cara dentro do carro, na porta da casa que eles dividiam. Também não estamos falando aqui de alguém inocente que não se casou porque o amor é difícil de encontrar para ela. A única coisa difícil de encontrar para essa mulher é fidelidade, porque ela nunca conheceu isso. Até os namorados dela a deixaram depois de descobrir o histórico. Provavelmente porque não foi ela quem contou, e sim outras pessoas. Para completar,
Minha cunhada começou a dizer para as pessoas que eu tinha deixado meu vestido de propósito em um lugar visível para zombar dela. Uma espécie de armadilha que eu montei para chegarmos a esse ponto. Meu vestido estava lacrado numa capa fechada, num quarto onde ela não tinha nada a fazer, e no qual ela entrou antes do casamento. Mas, segundo ela, eu provoquei a reação emocional dela ao exibir algo que ela não podia usar. É completamente distorcido. Ela quer fazer parecer que eu montei uma armadilha tipo caixa de papelão com pauzinho, e que quando ela caiu, eu puxei a corda para prendê-la. Sim, é assim de maluco que soa. E então veio o grande espetáculo dela. No fim de semana passado, minha cunhada de repente postou uma foto do local do casamento no Instagram com a legenda algo como: segunda rodada, dessa vez de verdade. Marcou o local e colocou uma data de casamento para a próxima primavera. A postagem insinuava que ela e o ex-noivo tinham reatado, e que finalmente iam se casar ali. Na hora choveram curtidas e comentários do tipo: que felicidade, você merece. Meu marido e eu ficamos chocados, mas também confusos. Então minha sogra decidiu ligar para o local só para checar se minha cunhada realmente tinha reservado. O dono disse que não. Minha cunhada nunca tinha entrado em contato, não tinha pago nada, e não havia nenhuma reserva futura no nome dela. A data que ela publicou já estava reservada por outro casal. Também não temos certeza se o noivo dela sabe que vai se casar com ela. Então sim, minha cunhada simplesmente foi até o local, tirou uma foto de fora e postou no Instagram fingindo que ia se casar ali. Inventou um falso novo noivado só para gerar simpatia e desviar a atenção de novo para ela. Nem chegou a marcar o suposto noivo, só citou o nome. Meus sogros tentaram falar com ela depois da foto falsa. Minha sogra até sugeriu terapia. Não foi grosseira. Se ofereceu para ajudar a pagar parte do tratamento e disse que conversar com alguém podia ajudar minha cunhada a processar tudo o que claramente ainda carregava. Mas minha cunhada levou isso para o lado ruim e os acusou de escolherem a nora, em vez da própria filha biológica. Saiu chorando e não fala com eles desde então. Agora ela bloqueou a mim, meu marido e meus sogros em todas as plataformas. No dia seguinte, a postagem já tinha sumido. Acho que o ex-noivo dela descobriu e deve ter denunciado ou algo assim. Nada disso impede que nosso processo continue e que ela tenha que pagar pelo vestido. Não vamos ter piedade dela, só porque ela está claramente maluca. Ela é maluca, mas não o suficiente para merecer nossa simpatia. Aliás, acho até que ela está usando essa suposta loucura como desculpa. Mas não vai funcionar, porque qualquer coisa que ela usar contra nós será usada por nós no processo. O melhor que ela poderia fazer era parar com essa palhaçada e fechar um acordo, porque senão, isso vai custar muito mais caro do que um simples vestido. Atualização 2. Já se passou um mês desde que minha cunhada fingiu um noivado, bloqueou metade da família e transformou tudo isso num circo de autopiedade. Não tinha notícias dela desde a última crise, e cheguei a pensar que ela finalmente tinha tomado o caminho certo, e que agora tudo seguiria só pela via legal. Até que recebi uma mensagem direta de alguém contando mais uma loucura dela. Sua cunhada agora tem um podcast onde fala de você. No início achei que fosse brincadeira. Ninguém cria um podcast para falar de outra pessoa, ainda mais alguém com quem tem um processo ativo. Mas quando cliquei no link, lá estava. Já tinha 4 episódios, e em cada um ela falava da dor dela e me atacava. O podcast se chamava Curando a Noiva, e a descrição dizia que era sobre a jornada crua e dolorosa de uma mulher a quem arrancaram o grande dia e partiram o coração. Nunca mencionou meu nome, mas o podcast inteiro era sobre mim. Cada episódio estava cheio de relatos da própria vida dela, mas dramatizados para parecerem mais dolorosos do que realmente foram. Um exemplo é o episódio do vestido, onde ela contou que, inocentemente, experimentou um vestido e como aquele momento virou um ataque completo contra ela por ter alguns quilos a mais e por ser uma noiva abandonada. Falou sobre ter sido envergonhada pelo corpo e banida da família por não caber num vestido que não tinha sido feito para ela. Ainda colocou trilha sonora emocional exagerada e até lágrimas que, aposto, não eram dela de verdade, e sim efeito adicionado depois. Tenho que admitir, ela se esforçou bastante nisso. Acho que se colocasse o mesmo esforço na vida dela, hoje estaria muito melhor. Meu marido ouviu comigo e ficou sem palavras. Os pais dele ficaram ainda mais horrorizados, porque também havia menções a eles, e nada bonitas nem verdadeiras. No 4º episódio, ela soltou uma bomba. Disse que tinha enviado um roteiro baseado na experiência dela para um grupo de produção independente, e que a história tinha sido aceita para um curta-metragem, com ela como coprodutora, para garantir que a história permanecesse fiel e refletisse a dor dela. Chegou a postar fotos do roteiro impresso com uns filtros para dar mais dramaticidade. Tudo isso já foi enviado ao nosso advogado, que infelizmente tem tido que ouvir os delírios dessa mulher. Infelizmente, não só porque ele perde tempo com isso, mas porque todas essas horas vão ser pagas por nós. Mas, se ganharmos, será minha cunhada quem vai pagar por tudo isso. Depois ela pode começar um novo podcast chamado As Contas do Advogado para Pagar. Tenho certeza de que vai ser um sucesso enorme. E, como se não bastasse, agora minha cunhada planeja fazer uma leitura pública do roteiro. Anunciou na página do podcast que vai realizar um pequeno evento local para ler o primeiro rascunho e se conectar com o público de forma íntima. Os ingressos são pagos. Eu queria estar brincando.
Ela vai cobrar de um bando de desmiolados como ela para ler uma bobagem que ela mesma inventou e que não tem pé nem cabeça. Diz que é para cura. Mas está claro que isso é por dinheiro, além de atenção. Ainda acho que minha cunhada tem muita energia, só que mal direcionada. Se aplicasse isso em algo produtivo, a vida dela seria bem diferente. A essa altura, nem acho mais que ela seja louca. Acho que é uma gênia do mal se aproveitando da situação. Atualização 3. Eu não achava que minha cunhada pudesse superar tudo o que já tinha feito, mas de alguma forma ela conseguiu. Achei que o falso noivado, o podcast e a leitura do roteiro fossem o fundo do poço dela. Só Deus sabe o quanto eu estava enganada, porque essa mulher tem muitas ideias. Essa última atitude não foi só dramática, foi cruel. E dessa vez finalmente fez o resto da família perder a paciência de vez. Tudo começou com um convite, não da minha cunhada, mas de uma nova assistente dela. Aparentemente ela agora tem uma assistente, embora seja bem provável que seja ela mesma usando outro e-mail. Recebi uma mensagem de uma conta genérica do Gmail, dizendo que minha cunhada estava organizando uma exibição privada de um documentário num salão de eventos alugado. O convite era formal. Revirei os olhos e apaguei. Meu marido também recebeu um, assim como os pais dele e outros parentes. Nenhum de nós pretendia ir. Depois do podcast e do falso alvoroço do curta-metragem, pensamos que fosse só mais uma tentativa de chamar atenção, mas uma prima do meu marido foi por curiosidade. Depois nos contou tudo. Achávamos que seria tudo fake, como o noivado falso, mas não. O evento realmente aconteceu. Minha cunhada tinha alugado um pequeno espaço, decorado com velas, rosas brancas e fotos emolduradas dela mesma. Tinha tela de projeção, música dramática e até um programa impresso. Ela ficou na frente e fez um discurso longo e emotivo sobre como finalmente tinha se curado, e queria compartilhar a história para ajudar outras mulheres que tiveram o momento roubado. Depois projetou um vídeo de 25 minutos, editado como documentário, cheio de clipes, recriações falsas com atores, e tudo o que um vídeo desses pudesse ter. Não sei quanto ela gastou nisso, mas parecia bastante. O pior, ela usou fotos reais do nosso casamento, fotos que minha sogra tinha compartilhado no grupo da família. Minha cunhada recortou e editou, dando zoom no meu vestido, na nossa primeira dança, até no brinde da família. Usou tudo como imagem de apoio para a parte em que dizia que o casamento dela tinha sido sequestrado. Ainda colocou um texto dramático tipo: "Esse deveria ter sido o meu dia, mas foi roubado por alguém que não o merecia." Não borrou nenhum rosto, não escondeu nada. Basicamente nos acusou de roubar a vida dela na frente de uma plateia ao vivo, mesmo com um processo em andamento contra ela, o que definitivamente não jogava a favor dela. A prima contou que as pessoas ficaram visivelmente desconfortáveis, cochichando entre si e trocando olhares. Algumas se levantaram e saíram no meio da exibição, mas o momento decisivo foi outro. Minha cunhada encerrou a apresentação anunciando que ia lançar um livro de memórias, não só digital, mas impresso também. Mostrou um exemplar de prova e disse que o lançamento seria no mês seguinte, via autopublicação. O título: Votos Roubados, a traição de uma cunhada. Quando perguntaram se o livro era ficção ou não ficção, ela respondeu com orgulho que era a verdade dela, e que não ia mudar os nomes. Na manhã seguinte, nosso advogado já tinha tudo em mãos. Depoimento assinado da prima, cópia do livro que ela pretendia publicar. Tudo. Ainda não consigo acreditar no esforço que ela colocou nisso, mas talvez tenha a ver com o que ela fez depois. Postou nas redes que estava internada por causa de um colapso emocional severo causado por traição e assédio. Não me nomeou, mas deu a entender que a família inteira a tinha perseguido até silenciá-la, e que a saúde mental dela estava sofrendo porque não a deixavam se curar em paz. Postou uma foto do que parecia ser uma cama de hospital, dizendo que estava bem, mas que as pessoas precisavam entender que aquilo era muito sério. Os comentários se encheram de simpatia de novo. Estranhos escreviam parágrafos inteiros dizendo o quanto ela era forte, o quanto estavam orgulhosos, e que ela devia cortar contato com pessoas tóxicas, não importa quem fossem. Mas dessa vez não deu certo. Alguém nos comentários reconheceu o roupão e a cama do hospital como parte de um cenário montado num estúdio fotográfico local que oferece sessões temáticas dramáticas. Quando isso veio à tona, tudo desmoronou. Os comentários que estavam a favor dela viraram contra rapidamente. Essa pessoa compartilhou bastante informação, incluindo o contato do estúdio, o que deixou muito fácil provar que tudo era mentira. Isso nos leva finalmente à audiência do nosso processo, na qual ela basicamente tentou argumentar que tudo o que fez foi porque não está bem mentalmente, e que a culpa era nossa, por estarmos assediando-a legalmente com o processo, o que só pioraria o quadro dela. Disse que essa era a forma como ela reagia, porque sempre teve problema com o peso e com o jeito como foi deixada antes do casamento, algo que teria sido reativado, porque o meu casamento foi um gatilho. O absurdo é que o juiz aceitou isso, mas pediu que ela apresentasse mais provas do que estava dizendo, como uma avaliação psicológica, o que fez o processo se estender ainda mais, já que agora teremos uma nova audiência em 3 semanas, quando ela poderá apresentar sua defesa. Não estamos muito preocupados com as provas, porque não acredito que exista nenhuma, mas estamos ansiosos para acabar logo com isso, para que ela pague e pare de nos perturbar. Agora é esperar essas 3 semanas, quando achávamos que aquele já seria o fim. Atualização 4.
Finalmente tenho um fim para o final da minha cunhada. Sei que sou estranho, mas estou empolgada de terminar com isso. Na semana passada tivemos a segunda audiência, na qual minha cunhada precisava apresentar as provas do que alegava. E ela chegou muito mal preparada. A avaliação psicológica era uma piada. E isso era tudo que ela tinha, principalmente se comparado com as nossas provas. O ex-noivo dela tinha assinado uma declaração dizendo que a deixou por infidelidade, além da postagem em que ela falava sobre um próximo casamento com ele. O juiz mandou ela nos pagar quase $1.000 pela destruição do vestido. Não que fosse esse o valor real, mas foi o que ficou estabelecido. E mais $55.000 por assédio. Também determinou que ela não publicasse o livro, apagasse qualquer publicação onde nos mencionasse, e colocasse para dormir o podcast, que já ninguém mais ouvia. Também ficou proibida de ter qualquer contato conosco, ou de nos mencionar de qualquer forma. E o juiz disse que, embora não fosse uma ordem, recomendava que ela buscasse ajuda profissional de verdade, porque mesmo sabendo que ela usou a carta de problema mental para tentar um benefício judicial, era evidente que algo nela não estava bem para ter feito tudo aquilo. Mesmo que ela não perceba isso, e ache que é mais inteligente do que todo mundo. Mas não, a inteligência dela está de férias, e o bom senso ainda nem nasceu. Atualização 5. Já se passaram meses, e minha cunhada continua completamente fora de si, fazendo os loucos parecerem pessoas razoáveis. Então acho que posso dar uma atualização e contar alguns problemas novos que surgiram por causa dela. Sei que continuam perguntando sobre o podcast dela, mas, considerando que ela falava coisas pessoais, achei que ficaria claro que troquei o nome dele. O nome que dei mantém a essência de como se chamava. Só para vocês entenderem como os neurônios da minha cunhada não se dão bem, e fazem de tudo para não se conectar e gerar uma sinapse decente. De qualquer forma, o podcast nem existe mais. A primeira coisa que preciso contar é que minha cunhada se declarou insolvente para não pagar a dívida, mas o juiz descobriu que ela estava escondendo bens. Ela também não tem os milhares de dólares para quitar tudo, mas nesse momento, estamos decididos a ir atrás de tudo o que ela tem. E sim, ela escondeu $8.000 na casa de uma amiga, sem que a amiga soubesse. Vamos atrás disso também. E essa é toda uma história de loucura à parte, porque ela usou a casa da amiga para esconder dinheiro da própria conta antes da decisão do juiz. E depois alegou que tinha gastado esse dinheiro num cassino de reserva indígena. Só que a amiga fez uma faxina de primavera, e depois de dizer que encontrou todo aquele dinheiro em casa e que tinha esquecido, entre aspas, minha cunhada foi cobrar de volta. Como devem ter discutido pelo dinheiro? Já que a amiga não queria devolver, a amiga acabou fazendo postagens contando coisas bem interessantes. A mais interessante é que minha cunhada escondeu o dinheiro na casa dela sem avisar. Isso chegou ao nosso advogado, que contou ao juiz, e o juiz então exigiu o dinheiro para abater parte da dívida. Ainda faltam $57.000 depois de descontar esse valor e os pagamentos que ela vem fazendo, que só consegue fazer porque trabalha por conta própria. E no ramo dela, pessoas malucas como elas são até bem vistas. Ela não é palhaça de circo, faz vidência e lê tarô. Ela já violou 2 vezes a ordem de não contato conosco. Uma vez para nos avisar que o pagamento mensal dela tinha sido depositado, o que já é uma infração, já que ela não tem permissão para nos contatar, e qualquer comunicação deveria passar pelo advogado dela. Por isso, o juiz só deu uma advertência. Depois, ela apareceu na casa dos meus sogros exigindo que castigassem o irmão dela por tê-la processado. Não sei o que ela esperava. Que o deixassem sem sobremesa por 1 mês, ou de castigo no quarto por 1 semana. Ele é um adulto, muito mais do que se pode dizer dela. Como os pais disseram some da nossa frente, ela foi atrás do irmão, a quem não pode contatar diretamente, e ameaçou revelar que ele era infiel se ele não fizesse nada a respeito. Meu marido não é infiel, mas ela fez uma postagem dizendo que era, se desculpando comigo por não ter me contado antes. Meu advogado, que a essa altura praticamente mora com a gente de tanto trabalho que tem tido por nossa causa, informou o juiz, e minha cunhada levou uma multa e ordem de apagar a publicação. Só que o ex-noivo dela também deu as caras e nos contou várias coisas interessantes. Primeiro, que ela realmente tinha sido infiel, e foi por isso que ele terminou. O que já sabíamos, mas muita gente não. Depois, que ela nunca quis aquele local de casamento, e só aceitou porque meus sogros estavam pagando. Então fingia estar tudo bem. E terceiro, que ela o perseguiu durante semanas depois do término, e que, quando ela postou que ia se casar com ele, aquilo foi uma violação de uma medida protetiva que ele tinha contra ela. Ele não tinha se pronunciado antes porque os pais dele pediram. Queriam evitar chamar a atenção da louca, para eles, mas já estava cansado. Enfim, foram uns meses bem loucos e delirantes, com minha cunhada se metendo em cada vez mais problemas. Atualização 6. Minha cunhada vai se casar, e dessa vez é de verdade. Ela não está inventando o noivo. Bom, ela continua louca, mas pelo menos não está imaginando o noivo. O coitado tem 48 anos, mora com a mãe, e não sei bem do que trabalha. Mas vimos a publicação. Ele está sorrindo, abraçando minha cunhada de um lado, e a mãe dele do outro. Até sentimos um pouco de pena, porque acho que ele não faz ideia do que realmente está acontecendo. Alguém devia pedir para ele piscar se estiver em perigo.
Fico imaginando como deve ser a relação da minha cunhada com a futura sogra. O casamento vai ser em 2 meses, e nem sabemos onde, já que não fomos convidados. Ficamos bem magoados de não sermos convidados para o casamento circo, onde vai se casar uma macaca e o refém dela. O rolo todo começou quando minha cunhada foi exigir, não pedir educadamente, exigir, que alugassem para ela o mesmo local onde eu me casei com o irmão dela. Só que meus sogros já tinham lido a publicação do ex dela, em que ele chamava os pais dela de caixa eletrônico ambulante, dizia que odiava aquele local e só o tolerava porque estavam pagando pelo casamento. O pai dela perguntou: "Então você volta se arrastando? Porque vai ter que se arrastar de uma costa a outra, antes de a gente te dar dinheiro. Ninguém sabe quem está pagando esse casamento, já que ela ainda está endividada conosco, mas aposto que vai ser um casamento e tanto. Seria muito errado eu pedir desculpas para minha cunhada só para não perder esse casamento, que promete muito." Atualização 7. Lamento informar que o casamento foi total e completamente cancelado. Seria no dia 8 de julho. Mas rolou uma batalha nas redes sociais entre minha cunhada e quem seria a sogra dela. Acusações bem pesadas e feias dos dois lados. E eu, obviamente, feliz de assistir tudo de longe. Teve tanto drama em torno desse casamento ultimamente que nem tinha percebido que minha cunhada já tinha parado de nos incomodar fazia tempo. Resumindo, e digo isso porque minha informação é bem limitada, já que eu só estava fazendo piada quando falei em pedir desculpas para ela. Nem o casamento mais louco do século ia conseguir isso. Só vou contar algumas coisas que vi em prints. Teve um vestido comprado que, segundo minha cunhada, era do tamanho dela, mas a futura sogra dizia que não servia, e que ela tinha jogado dinheiro fora para parecer uma baleia sendo sufocada. Palavras que não saíram da minha boca, viu? Sou só a mensageira. O evento seria num local escolhido pela sogra, e a sogra ia entregar o próprio filho no altar. Segundo ela, era o mínimo que deveriam deixá-la fazer, já que estava entregando o filhinho especial dela para uma mulher muito abaixo do nível dele. A sogra ainda queria fazer minha cunhada assinar um contrato onde ela teria que morar com eles, até a sogra morrer ou minha cunhada morrer, o que acontecesse primeiro, e em caso de infidelidade do filho, ele teria direito a 2 passes livres, com mulheres escolhidas pela própria sogra. Sim, estamos num nível de loucura totalmente à altura da minha cunhada. Se essa quase sogra soubesse fazer podcast ou escrever livro, provavelmente teríamos o próximo Joe Rogan, ou a próxima J.K. Rowling, só que versão Shopee. E acreditem, essa parte também estava nos prints. Os portadores das alianças seriam 2 cabras, e as cabras tinham nome. Uma se chamava igual ao filho dela, e a outra se chamaria Greta. A lua de mel seria num lugar escolhido pela sogra, e sim, ela também seria convidada. A lua de mel não seria em nenhum lugar exótico, e sim numa propriedade de um amigo da sogra. Aposto, e isso é só palpite meu, que a sogra ia aproveitar para ter a própria lua de mel com o tal amigo. Não haveria jantar de ensaio, para economizar, mas a sogra se ofereceu para fazer uma festa com banjo e bebida caseira, tipo um moonshine. No fim, minha cunhada encontrou um rival à altura dela, e por isso, decidiu cancelar o noivado. Isso desencadeou a fúria da sogra, que sabe muito bem usar o Facebook, e ela a acusou de tê-los usado por dinheiro. Minha cunhada se defendeu, e como se diz, o resto virou a minha próxima atualização.